Laura Chiavone é diretora do Facebook Brasil, é executiva de carreira internacional na indústria publicitária e transformação de negócios, hein? Laura traz uma forte experiência em dados, digital, inovação e storytelling de muitas indústrias. Ela é socióloga, formada pela USP, mestranda pela Berlin School na Alemanha e professora há muito tempo na Miami Ed School. Laura, é um prazer tê-la aqui com a gente hoje. Por favor, nos conceda a honra. Olá, tudo bem? Boa tarde. Super obrigada pelo convite do Grupo de Atendimento e Negócios. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, entre tantos amigos e tantas pessoas que eu admiro. Espero que todo mundo esteja aproveitando as sessões com tanto conteúdo inspirador, tantas ideias interessantes e tanta coisa bacana para levar para esse ano, que traz um monte de desafios, eu acho, para todo mundo, no nível pessoal e profissional. Eu cheguei de volta ao Brasil há pouco tempo, e menos tempo ainda no Facebook. Esses últimos anos morando em Nova York, onde eu tive um monte de experiências, me ensinaram muita coisa. E eu acho que a coisa mais importante que eu aprendi é claramente que aprender é o meu plano de previdência, é o que vai garantir a minha aposentadoria. Nessa indústria, né, que a gente trabalha, tem tantas transformações e tantas mudanças acontecendo que não tem como a gente pensar numa carreira de longo prazo. Pelo menos para mim foi assim, se eu não colocasse o aprendizado no centro de todas as minhas escolhas profissionais e as minhas escolhas pessoais. Então eu acordo todo dia sabendo que eu não sei de nada. E esse é o ponto mais importante. E foi por isso que, acho que com isso na cabeça, eu vim aqui hoje falar com vocês um pouco sobre o meu processo pessoal de desconstrução, de reconstrução, que tem o aprendizado como centro, e como essas experiências internacionais, acho que interessantes que eu tive, tanto no âmbito profissional como no âmbito pessoal, trouxeram para mim tantos aprendizados, tantos insights e tantas ideias que eu queria compartilhar aqui com vocês hoje. Vamos lá, acho que a primeira coisa para eu compartilhar é que 4 anos atrás, eu me mudei para Nova York com meu filho de 6 anos. Meu filho não era nem alfabetizado ainda. Eu, naquele momento, aceitei uma proposta de trabalho da Tribal Worldwide para ser Chief Strategy Officer, lá em Nova York, né? Lá na Madison Avenue, lá naquele lugar que a gente escuta falar durante a carreira publicitária, e de repente aquilo aconteceu. Foi um longo processo, não foi um processo simples para que isso acontecesse, demandou muita energia minha, muita determinação, muita persistência. Esse processo de você ter essa oportunidade de trabalhar fora do Brasil é muito complexo, e mais do que um sprint, é uma maratona, é uma corrida de longa distância para chegar nessa experiência e aprender com ela. Mas, enfim, foi super legal, valeu super, super a pena. Quando eu falo dos meus aprendizados com essa experiência, tem a ver com muitas coisas, né? Acho que a primeira coisa é que é uma longa jornada de humildade e de conhecimento, de abrir a cabeça, de errar, mas acho que, sobretudo, de enfrentar o medo do desconhecido. Muitas pessoas perguntavam para mim, mas nossa, você não tem medo de mudar para um outro país com seu filho? Você não tem medo do que você vai encontrar? Tenho. E eu acho que é importante a gente ter medo. Mas eu acho que é mais importante ainda a gente poder enfrentar esses medos e aprender com eles. E aí eu queria contar para vocês alguns pontos importantes dessa experiência. Acho que a primeira coisa que foi um choque para mim de aprendizado e algo que eu não esperava que eu fosse encontrar do ponto de vista de diversidade. Eu fui criada aqui no Brasil como uma mulher branca, privilegiada, que tive acesso a uma família
que me proporcionou uma porção de coisas. Eu tive acesso à educação, eu tinha um lar com segurança, enfim, tive uma ótima infância. O que acontece é que eu fiz faculdade na USP, tenho uma carreira bem interessante no mercado publicitário e estava aqui como vice-presidente de planejamento da DM9, antes de eu fazer essa mudança. Quando eu atravesso a fronteira para os Estados Unidos, eu mudo de classificação demográfica, como eles dizem. Eu mudo o box, a caixinha de como as pessoas me veem. Na hora que eu mudei, eu cruzei a fronteira, eu virei latina. Eu virei pessoa de cor na classificação americana. E junto com isso, veio 1 milhão de aprendizados sobre o que significa ser e viver como minoria numa indústria como essa. Não foi fácil. Foi, na verdade, super difícil. Para mim, uma grande experiência de humildade e de entender como é importante a gente ter certeza que multiplicidades de pontos de vista é fundamental para o futuro e progresso dos negócios. E como a gente consegue desafiar os nossos preconceitos e as nossas ideias até, quando a gente não necessariamente tem pessoas que têm o mesmo histórico que a gente, o mesmo background que a gente, o mesmo tipo de educação, o mesmo tipo de cultura e a mesma forma de pensar. Acho que trazer formas de pensar diferentes é um dos pontos de maior benefício para os negócios no dia de hoje. E mais ainda, entender que a representação da sociedade nos nossos negócios, nas pessoas com quem a gente trabalha, é um dos principais motores para a gente conseguir garantir que os negócios estão tendo um diálogo real e produtivo e que leva ao progresso desses relacionamentos. Acho que de forma final, na última linha, a gente tem a oportunidade de conseguir transformar o que a gente acredita, evoluir, abrir a cabeça e ajudar a transformar alguns vieses culturais que acontecem em tantos lugares nesse nosso mercado e que ainda tem muito para avançar. Para mim, foi uma experiência profunda e muito interessante essa. E eu me envolvi em diversas iniciativas de diversidade, de inclusão, representando, né, o público latino. E é engraçado, porque a gente, como brasileiro, a gente não se vê como latino, ou pelo menos eu escutei poucas pessoas brasileiras que se reconhecem latinos. A gente acha que latinos são os outros latino-americanos, e nós somos brasileiros. Mas a verdade mesmo é que lá onde eu estava, nós somos todos latinos, todos representamos o mesmo tipo de background cultural, independente da nossa opinião. Então, foi uma experiência muito interessante de olhar o outro e poder usar isso de uma forma para que eu aprendesse. Acho que teve uma outra coisa interessante também, que é ter o insight da quantidade de pontos cegos que a gente tem. Acho que a gente vai avançando na carreira e muitas vezes a gente pensa que a gente já sabe bastante, né? Mas a verdade é que a gente sabe muito pouco. E fazer mudanças que nem essa, que requerem, enfim, entrar em contato com o desconhecido, significa também entrar em contato com um monte de coisas que você não espera. Né? Da mesma forma que eu me vi sendo classificada de uma forma que eu não conhecia, que eu não esperava, eu também entrei em contato com um monte de coisas que eu não estava esperando. E que ninguém me preparou. Enfim, e toda mudança grande vão ter muitas surpresas para todo mundo. Mudanças de carreira, mudanças de emprego, enfim, a gente sempre se depara com muitas coisas. Então, por exemplo, quando eu cheguei lá, eu me dei conta, e eu sempre falei inglês muito bem, mas eu me dei conta, por exemplo, que eu achei meu inglês era muito pouco perto do que me era demandado lá. E aí todo dia tinha assim 1 milhão de siglas, 1 milhão de coisas que as pessoas diziam e expressões que eu não reconhecia e não conhecia, não tinha ideia do que aquelas pessoas estavam falando. E aí comecei a prestar atenção e comecei a anotar e entrar num caderninho entendendo que eu ia ter que evoluir muito
na minha fluência, para eu conseguir fazer as perguntas certas, ser persuasiva, garantir que as pessoas estavam me entendendo e eu também entender as pessoas, né? Tive sorte de ter pessoas super generosas do meu lado, que me ajudaram muito, mas foi difícil. Uma super pressão. Uma outra coisa é que tinham algumas coisas técnicas que ainda eu percebi que eu ainda não tinha todo o conhecimento do mundo, e também fiz algumas sessões de troca de conhecimento com alguns amigos, aonde eu combinei com eles, eles me dão uma aula de 1 hora daquilo e depois eu posso dar uma aula de 1 hora de alguma coisa que eu saiba e que eu posso contribuir com a carreira deles. Eu faço mentorias, então eu falei, posso fazer 1 hora de mentoria, enfim, estou super à disposição. Foi um jeito interessante também para mim de acelerar conhecimento, estando sob pressão, né? Foi uma coisa bem interessante. Um outro ponto é um ponto de curiosidade, mais de curiosidade mesmo. Eu cheguei lá e é muito diferente, tudo é muito diferente do que a gente tem aqui. Por exemplo, a gente lá, quando chega numa empresa, o valor de imposto que vai ser descontado na sua folha de pagamento não é que nem aqui, que é um valor fixo. Por exemplo, se você é um funcionário CLT. Lá, o próprio funcionário tem que entrar num sistema e dizer quais impostos ele vai pagar. E aí depois ele faz uma conciliação no imposto de renda no final do ano. Então não é a empresa que desconta sem você informar ela o que ela precisa descontar. Ninguém me contou, também não sabia. Recebo o meu primeiro cheque. Veio uma pessoa, me entrega um cheque, quando eu olho o cheque, metade do meu salário que tinha sido combinado. Aí eu falei, gente, peraí, mas não foi isso aqui não. Aí eu fui lá no RH e falei, RH, isso aqui é metade do que a gente combinou. E aí o RH diz, mas é que tem os impostos, né? Aí eu falei, mas quantos são os impostos? Aí ela falou, 50%, porque foi isso que você assinalou no sistema. Aí eu falei, sistema? É o quê? Enfim, demorou um tempo para eu conseguir entender e conseguir acertar essa história. Confesso que não melhorou muito dos 50%, diminuiu um pouquinho. E aí essa é outra coisa que eu descobri, que os impostos são altíssimos. E também não tinha muita ideia disso, não. E 1 milhão de histórias de coisas que eu tive que aprender e me adaptar culturalmente, né? Desde a moça que tirou da bolsa dela um pepino e comeu que nem uma maçã na hora da reunião, que eu fiquei com aquela cara de meu Deus do céu. No ano de 2016, eu e o PJ Pereira, da Pereira Odell, a gente fez uma apresentação lá chamada The Privilege Clash, que é a colisão dos privilégios de quando os brasileiros mudam para os Estados Unidos, que é isso que a gente choca, né? A gente passa por um grande choque cultural. A grande lição que eu tiro disso é que uma coisa que a gente tem que saber é que a gente não sabe o que a gente não sabe. E eu acho que o grande desafio num processo de desconstrução é a gente começar a ter consciência disso, de que a gente não sabe o que a gente não sabe, e abrir uma jornada de conhecimento, primeiro identificando o que a gente não sabe, para depois ir atrás do conhecimento. Então, esse é o grande aprendizado que eu tenho desse primeiro ponto focado nos pontos cegos que eu tenho, né? Uma outra coisa que foi muito interessante para mim nesse processo morando fora é que muitas pessoas começaram a me procurar pedindo dicas, pedindo orientação, perguntando como faz para conseguir chegar a morar no exterior, ter uma carreira no exterior. E foi muito interessante, porque eu dou aula há bastante tempo e eu sempre faço questão de compartilhar conhecimento com as pessoas. Eu sei o quanto isso pode fazer diferença, pelo menos para mim, faz uma diferença enorme. As minhas atividades como mentora, professora, são das que mais me agregam pessoalmente, profissionalmente, me fazem continuar curiosa, me fazem continuar humilde, me fazem ter certeza que eu sei de pouca coisa. Mas chegou um ponto que eu lá em Nova York, sozinha com meu filho, com um trabalho, com pouquíssima ajuda, porque lá é muito diferente daqui. Enfim, eu tive que reaprender a organizar a minha vida e a minha rotina e não pude dar para as pessoas o nível de atenção que eu costumava dar. E aí, conversando com uma amiga, numa viagem que eu fiz
para Polônia, eu conversando com ela, e ela disse: Laura, por que você não transforma essas perguntas todas que as pessoas fizeram para você em um produto digital, em um curso? Porque eu falei, tem tanta coisa que eu quero compartilhar, que eu aprendi no MBA, que eu aprendi nos treinamentos que eu fiz, eu tive acesso a tantas coisas bacanas por causa do meu privilégio, que seria maravilhoso se eu pudesse transmitir isso para as pessoas. E aí, eu lá em Nova York tive essa ideia, junto com essa minha amiga, de criar um projeto que se chama Like a Boss, que é um treinamento de liderança para mulheres. Porque eu não comentei, mas a maioria dessas pessoas que me procuravam eram mulheres, que também tinham um monte de dúvidas em relação às suas carreiras, em relação ao equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, em relação às barreiras que elas iam enfrentar, enfim. Eu achei a oportunidade incrível e decidi criar de ponta a ponta um produto digital. De novo, né? Não sabia no perrengue que eu estava me enfiando. Mas foi uma experiência maravilhosa, porque a experiência de criar de ponta a ponta algo assim, para mim, foi nova, foi maravilhosa, e eu acho que começou a me abrir um universo muito interessante. Primeiro, de que um aprendizado como esse, a gente não depende de ninguém, a gente pode criar, cada um de vocês pode um produto digital e efetivamente criar. O tempo que eu gastei foi o meu tempo livre. Eu criei o conteúdo, eu escrevi o roteiro, eu preparei a bibliografia, eu fiz a produção, aprendi a fazer gravação usando meu computador, luz, microfone. Aí aprendi a fazer pós-produção. Perguntei para uns amigos meus que são youtubers como a gente faz, me deram várias dicas, foi super legal. Aprendi a montar cartela, fazer edição, fazer legenda. Aí fui investigar as plataformas, preço, integração de pagamento, enfim. Aí fiz a parte que eu conheço melhor, né? Plano de marketing, RP, foi super bacana. Mas para mim foi um grande aprendizado para entrar em primeira pessoa nesse universo de desenvolvimento digital. Assim, confesso que essa experiência ela foi fundamental para mim, para eu poder dar melhor suporte para os meus clientes. E uma experiência incrível para mim de aprendizado, até em relação a todas as plataformas possíveis de você criar um storytelling digital e transformar isso em mensagem. Acho que, fundamentalmente, eu sempre fiz isso para os clientes, eu colocar o pulso, imaginando que aquele investimento era meu, pessoa física, me deu até uma outra percepção do que significa retorno sobre investimento, o que significa métrica, modelos de atribuição, enfim, um monte de diferentes recursos que hoje a gente tem e precisa aprender sobre para conseguir dar melhor suporte para os nossos clientes. Por fim, tenho hoje, nesse momento, 120 alunas inscritas nesse programa. O programa está lá rodando, são vídeos, qualquer pessoa pode entrar lá e saber mais sobre esse programa. E eu também aproveitei e criei, do ponto de vista de, como eu falei, que eu sou muito focada em diversidade, criei também uma oportunidade de dar bolsas de estudo desse projeto, ligado a alguns curadores que me ajudam a selecionar mulheres. Eu tenho priorizado mulheres pretas de alto potencial, que vão se beneficiar, enfim, com esse projeto e que potencialmente não teriam acesso, por qualquer motivo, a esse tipo de conteúdo. Enfim, para mim, o grande aprendizado disso é essa profundidade de aprendizado que eu tive em empreendedor, com a possibilidade de criar um produto digital. Eu não sabia se ia dar certo, eu não sabia o que ia dar, mas eu acho que foi, para mim, um super desafio de fazer novas coisas que eu nunca tinha feito. E isso é uma coisa que me move bastante. E aí, depois de 2 anos em Nova York, eu fui desafiada a entrar no mundo de tecnologia aos 40 anos. Então, eu fui convidada para me mover da Tribal para Sparks and Honey, que é uma consultoria do Grupo Omnicom, super legal, de cultura.
aonde eu aprendi a trabalhar com robôs, aprendi a trabalhar com inteligência artificial, aprendi a trabalhar com dados preditivos, Big Data, e eu liderei durante 2 anos um grupo de clientes globais que estavam baseados no mundo todo, fazendo projetos olhando o futuro, usando dados, usando todos esses diferentes recursos para conseguir olhar o futuro e desenhar estratégias. Foi super desafiador. De novo, parece que eles estavam falando outra língua, eu não entendia nada da língua que eles estavam falando, não inglês necessariamente, mas os termos que eles usavam, a maneira como eles articulavam o pensamento. Eu, de novo, senti que eu ia ter que dar um salto gigante de aprendizado para conseguir estar no mesmo compasso que eles. Mas posso falar, era exatamente o que eu estava procurando, um outro passo grande de desafio. E eu acho que a gente precisa ter coragem para dar esses passos, sempre. Para mim, foi uma experiência incrível de aprendizado, de me desafiar, e certamente, eu acho que foi esses 2 anos e a profundidade que eu tive com esse tipo de aprendizado de clientes e de dados, que de alguma forma me cimentaram o caminho, me abriram o caminho para o que eu estou fazendo agora. Eu estou no Facebook agora com 1 milhão de coisas novas que eu não sei e outras tantas que eu ainda tenho que descobrir que eu não sei. E eu estou super empolgada para continuar essa trajetória cada vez aprendendo mais. Acho que esses eram os pontos principais que eu queria compartilhar com vocês. Estou super animada de estar aqui. Queria muito, muito, muito incentivar todos a essa trajetória de desconstrução, sair do que você já sabe, porque o que você sabe é muito pouco perto do que você pode saber. Acho que esse é o aprendizado que eu tenho todos os dias. Eu não sei de nada. E é esse não saber de nada. Nesse mundo que a gente está entrando com tanta transformação, a gente sabe o que tem do outro lado. Então, quanto mais a gente puder se jogar em coisas novas, melhor a gente vai estar preparado. Fiquem com aquilo na cabeça de que o aprendizado é o seu plano de previdência. E se você puder se encontrar em situações de aprendizado, seja no seu emprego, seja na sua vida pessoal, através de educação, através de projetos independentes que você faça, isso claramente está te levando para um caminho mais forte, com mais musculatura, para você construir aí o que vai ser o seu futuro. Valeu, super obrigada. Muito obrigada. Nossa, que história de vida, né? A gente olha assim, a gente lê uma bio de uma profissional como você e a gente não imagina 1/3 da história de como é chegar lá, né? A gente muitas vezes se depara como, ai, admiro aquela pessoa, nossa, ela tá lá. Mas ninguém vê, é como a gente fala, né? Todo mundo vê os tombos que a gente toma, o que a gente bebe, as bebidas que a gente toma, mas não vê os tombos que a gente leva. E a sua história traz muito isso, né? É sobre você se reinventar o tempo inteiro, nunca estar satisfeita com aquele conhecimento que, por mais seja grandioso e que já tem um grande diferencial na frente de toda a sua concorrência, né, profissional. Muito obrigado. Fico aqui com a sua palavra sobre humildade, né? Porque os profissionais, principalmente a nossa categoria, ela precisa de humildade, né? Estamos em um momento de reconhecer necessidades de mudança, não só pessoais dentro de uma companhia, mas também de companhias, de agências, do mercado, dos clientes para conosco e de todo esse sistema. Então, para mim, essa é uma das principais mensagens de toda a história. E, mais uma vez, muito obrigada por estar com a gente aqui hoje. Obrigada a vocês todos. Contem comigo, sucesso para todo mundo e um ano maravilhoso, que a gente vai conseguir superar todos esses desafios e sair melhor do que a gente entrou. Boa tarde para todo mundo, obrigada. Ótima sexta, ótimo final de semana.